Nós temos um convidado neste momento que já está ao vivo conosco, é o deputado Zé Nunes, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, participa pela primeira vez aqui na Sul TV. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que seja a primeira de muitas entrevistas para falar sobre assuntos relevantes para a nossa região. Boa tarde, Gil, boa tarde a todos que telespectadores, uma satisfação falar com vocês aí. Bom, deputado, fala um pouco para a gente sobre a sua viagem para Brasília. Você esteve recentemente acompanhando o anúncio que foi feito por parte do governo federal do Plano Safra. Qual é a sua análise sobre esse plano que foi apresentado para a agricultura brasileira? O Plano Safra é sempre um momento de grande expectativa, né? A cada ano, quando o governo anuncia o que vai ser a política, especialmente de financiamentos, né, para a safra que se inicia. Geralmente, todos os anos, nós temos isso de julho a julho, e eu participei na semana passada, então, do lançamento do Plano Safra, que acho que podemos fazer alguma síntese. Primeiro, o aumento de recursos. Nós tivemos um Plano Safra lançado em duas modalidades, o que acredito foi uma grande evolução. Depois de 7 anos, nós voltamos a ter um Plano Safra específico para a agricultura familiar, né? E tivemos, então, um Plano Safra para a agricultura empresarial e para a média agricultura e também um Plano Safra para a agricultura familiar. Ao total, 441,7 bilhões de reais. Nós tivemos um incremento no Plano Safra da agricultura empresarial e da agricultura, da média agricultura, em torno de 27%, e um incremento de valores no volume de recursos do Plano Safra da agricultura familiar, né, de 34% de recursos a mais. Isso foi já uma conquista, né? As taxas de juros, que nós podemos dizer que nós tivemos, na média, uma redução, embora algumas linhas não reduziram, mas nós tivemos, na média, uma redução. Importante destacar, eu acho que no Plano Safra da agricultura empresarial e da média agricultura, é o aumento de 80% nos recursos de armazenagem, numa taxa de 7% de juros ao ano, com 3 anos de carência e 12 anos para pagamento, quer dizer, um aumento de prazo, um estímulo maior para quem precisa fazer armazenagem de grãos. Isso é bastante importante, já que nós temos uma deficiência no país ainda nesse quesito aí da gestão, né, das colheitas das nossas safras. Na agricultura familiar, eu acho que são 2 destaques principais. Eu destacaria a diminuição da taxa de juros para a produção de alimentos, né? Isso foi uma decisão importante, quer dizer, nós temos uma redução da taxa de 5% para 4% para os produtos que constam como da cesta básica. Então, nós temos a produção de feijão, alimentos, na verdade, nem todos estão na cesta básica, mas alimentos como a produção de leite, carne de aves, carne de suínos, produção de arroz, produção de feijão, os produtos da agricultura familiar voltados para a alimentação, esses produtos tiveram uma diminuição nas taxas de juros. Também a produção de maneira sustentável, por exemplo, produção sem o uso de agrotóxico, teve uma redução ainda maior. Nós tivemos uma redução para 3% da taxa de juros, o que é algo muito positivo também para incentivar essa modalidade de produção, né? Tivemos o incremento no programa de aquisição de alimentos, que foi, neste ano, no ano passado, nós tínhamos ainda, para o orçamento desse ano, sem votar aquela emenda que ampliou os recursos no final do ano passado, nós tínhamos 3 milhões, praticamente nada, de recursos para o programa de aquisição de alimentos. Naquele momento, o governo ampliou para 500 milhões e agora 3 bilhões no Plano Safra. Quer dizer, nós já temos um incremento, né, de recurso bastante grande. Pronaf Mulher e Pronaf Jovem, com recursos muito favoráveis, e também o Banco da Terra para os jovens, com um juro de 0,5% ao ano, com um rebate de 40% para quem pagar a prestação em dia, como um incentivo ao jovem para adquirir uma propriedade para poder ficar no campo.
E eu diria assim, né, a grande vedete do Plano Safra da agricultura familiar querendo ou não, é sim o programa Mais Alimentos através do subsídio forte nos juros, baixando para 5% na aquisição de máquinas agrícolas, ferramentas, né? Esse é um programa que tinha sido suspenso já há bastante tempo e é um programa que voltou. Ele é um programa que fez com que já no passado, né, nós tivéssemos a tecnificação da agricultura familiar, a mecanização, né, a compra de equipamentos que modernizaram a produção na agricultura familiar. E este programa, então, ele voltou. Voltou e ele, sem dúvida nenhuma, é um ganho muito grande, né, para os agricultores familiares, que já não tinham mais recursos, inclusive aumentou o volume de recursos, e não tinham mais recursos. Então, a gente viu que a agricultura familiar não conseguiu mais comprar máquinas, comprar tratores, né, novos, né? Isso voltou, então, novamente com esse Plano Safra que foi anunciado pelo governo. Eu diria que, na síntese, assim, Gil, nós temos um aumento de recursos na ordem de 30%, uma diminuição da taxa de juros, que não foi tudo aquilo que a gente queria. E todos nós sabemos que nós estamos enfrentando um problema de descompasso entre os resultados que a economia estão apresentando e a taxa de juros que o Copom e o Banco Central não reduzem, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, hoje tem uma queda de braço. Acho que o Banco Central está completamente isolado, porque os setores produtivos, os setores empresariais, né, e o governo, toda a população está sentindo que há uma condição de já deveríamos ter baixado a taxa básica de juros, né? Não tem como se ter uma taxa básica de juros no volume que nós estamos tendo hoje. É insustentável, 13,75 por ano é uma taxa insustentável. Isso prejudicou de que nós tivéssemos uma taxa menor agora no Plano Safra, porque todo mundo sabe, o governo tem que equalizar pelo Tesouro, né, com essa taxa alta, essa taxa Selic alta. Quem ganha muito é o sistema financeiro, os grandes bancos, porque o governo, inclusive, para o Plano Safra, tem que equalizar. Uma taxa, por exemplo, de 5% para aquisição de máquinas e equipamentos no programa Mais Alimentos, a diferença para 13,75, que dá 8,75, o governo desembolsa para a instituição financeira a mais, né? Então, quer dizer, há um desembolso de recurso maior do Tesouro. Mas eu diria que, na média, nós tivemos um Plano Safra até que surpreendeu no volume de recursos a mais. E tem um detalhe, este ano nós vamos fazer uma lavoura com custo mais baixo. Esse mesmo Plano Safra, ele vai, como os valores básicos, no caso do custeio, eles continuaram os mesmos, nós vamos fazer a lavoura com menos dinheiro, portanto, esse mesmo valor vai proporcionar plantar muito mais hectares. Hoje o óleo diesel está sendo comprado a R$ 4,50 pelo lavoureiro. Ele pagou quase 8 no último plantio. O adubo nitrogenado está a 1/3 do valor. Um saco de ureia de 50 quilos, ele era 300, hoje ele é 105, 110. O adubo, que era 260, hoje ele está por 110. Então, nós temos aí um litro de dessecante que se pagava R$ 90 o litro, hoje você compra por 20 e poucos reais o litro. Então, nós temos aí, só nesse produto, num insumo que é muito usado, nós temos uma redução de preço na ordem de 80%, é muita diferença. Então, nós vamos conseguir fazer uma lavoura muito mais barata e, com o mesmo dinheiro, plantar mais áreas. Então, acho que o Plano Safra, né, o governo colocando esses recursos, vai atender muito bem a demanda da produção de alimentos e de produtos de commodities para exportação da agricultura do nosso país. O nosso espaço aqui ele é curto, nós temos vários assuntos que nós gostaríamos de tratar contigo, principalmente com quem está nos acompanhando aqui na nossa região, mas eu não posso deixar de linkar essa questão do Plano Safra com a sustentabilidade da agricultura brasileira. Ela passa por diversos fatores que estão sendo analisados pelo governo federal, estão sendo analisados pelas bancadas dos deputados também, que estão nos representando. Só que quando a gente fala em sustentabilidade do agronegócio brasileiro, a gente precisa falar sobre inúmeras questões. Uma delas está relacionada ao transporte de grãos, o transporte daquilo que é produzido pelos nossos produtores rurais. E eu quero lembrar para quem está nos assistindo agora que o deputado Zé Nunes foi o primeiro a trazer uma audiência pública aqui para a cidade de Camaquã para tratar sobre uma proposta que foi apresentada
para a instalação de novas praças de pedágio na BR-116. Eu lembro que foi um evento importante que lotou as dependências do IFSU na cidade de Camaquã para tratar justamente sobre esse assunto. E de lá para cá, muito tem sido discutido. Eu lembro que o deputado não pôde se fazer presente em uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, que foi proposta pelo deputado Luiz Marenco, porque estava justamente em um compromisso em Brasília, acompanhando o Plano Safra. Mas eu acompanhei uma entrevista hoje pela manhã na Rádio Acústica, onde você disse que nós temos desdobramentos dessa história, o deputado sempre atento a essa questão que envolve o transporte pela BR-116, tem novidades que pode trazer para quem nos acompanha. Com certeza, eu acho que uma novidade bastante significativa, né? Porque, de fato, eu tinha comprado, antecipado a compra da minha passagem, e quando eu me apropriei da data da audiência, a gente já tinha comprado a passagem para Brasília, e eu já estava a caminho de Brasília, estava chegando em Brasília, na verdade, quando ocorreu essa audiência pública aqui. Mas nós tivemos lá em Brasília, entre as várias agendas, nós tivemos uma grande conquista que foi no STF, e aprovar, né, a nossa lei da pesca, a constitucionalidade dela, mas um dos temas da minha ida a Brasília foi, de fato, reunir com a NTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, com a Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, para ver a situação real referente ao modelo e aquela proposta do polo de concessão do Polo Rodoviário Federal no Rio Grande do Sul, envolvendo, obviamente, nós tivemos um debate muito forte no que diz respeito a 116. Como nós coordenamos e presidimos aqui a frente parlamentar pela duplicação da BR-116, que graças a Deus no ano que vem será concluída definitivamente, nós acabamos nos envolvendo muito, porque o modelo apresentado no governo passado, de fato, foi um modelo que nos assustou a todos nós, né? Um modelo que previa 2 praças de pedágio em Eldorado do Sul, um modelo que previa não só a manutenção, mas também investimentos pesados, inclusive de duplicação na 290, e que tornar a proposta desses pedágios era muito pesada, né? Então, o que tem na real hoje? O que hoje existe? Existe que esse projeto do governo passado, ele foi, na verdade, suspenso. Ele foi recolhido pelo Ministério dos Transportes, ele voltou para um reestudo e uma reavaliação. A Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário está com um processo, inclusive, de remedição dos fluxos, né? Nós estamos remedindo, o governo está remedindo o tráfego de veículos nessas rodovias, porque a medição feita para embasar a proposta que tinha sido apresentada pelo governo passado, lá pelo mês de outubro, me parece que foi que eles apresentaram, a NTT então publicizou a proposta. A medição do tráfego ela foi feita num período, inclusive, da pandemia, né? O que, sem dúvida nenhuma, era um período que você via muito poucos carros na estrada. Nós tivemos uma redução muito grande de trânsito ali naquele momento. Então, está sendo refeito esse processo. O pedágio ele terá um foco principal na questão da manutenção das rodovias, e também está sendo avaliado a capacidade da região de suportar valores de pedágio. Quer dizer, essa combinação vai redundar num novo projeto e que nós teremos, então, talvez, da metade do segundo semestre do ano que vem, a possibilidade de começar a rediscutir na nossa região, em todo o estado, esse novo projeto. Então, só para tranquilizar a nossa comunidade de Camaquã, região sul, a nossa Costa Doce, né, de que esse projeto ele é um projeto que está suspenso, está sendo reestudado, reavaliado, e um novo projeto será apresentado. Eu fiquei muito satisfeito, porque era isso que nós tínhamos pedido justamente, inclusive na transição do governo, eu entreguei uma documentação em Brasília, pela frente parlamentar, solicitando, a partir da audiência de Camaquã, com um resumo daquela ata da audiência, nós solicitamos isso, que o governo suspendesse aquele projeto e reposicionasse uma nova discussão e construísse uma nova proposta. E com relação ao pedágio da Ecosul, o governo já abriu um processo para construir, né, as bases para uma proposta de nova licitação. O que a gente solicitou, e há uma concordância por parte de toda a equipe do Ministério que trata desse assunto, é que nós não podemos correr o risco de não chegar no primeiro dia, que depois do término do contrato com a Ecosul, de concessão com a Ecosul, de ter já a nova concessionária licitada, e vamos, obviamente, esperar que os valores desses pedágios
diminua bastante, porque não há sustentabilidade nos valores de R$ 15, com pedágios a cada 70, 80 quilômetros, como é hoje, insuportável para a nossa região da metade sul. Bom, deputado, só para a gente colocar uma síntese para quem está nos acompanhando agora, até quando vai esse atual contrato de concessão ao qual a Ecosul é quem cuida, né, desse trecho da BR-116? Sim, nós vamos há quase 3 anos ainda, né? Ele termina no final de 2026, né? Isso é importante se dizer. Eu até tinha uma ideia de que ele fosse concluído antes. Segundo o que a informação que nos deram é que ele vai até final de 2026. Então nós estamos 2 anos, 2026, 2025, 2024, 3 anos e pouco, na verdade, né? Seria mais ou menos em torno de 3 anos. Bom, deputado, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu não posso deixar de tocar na questão da saúde aqui da nossa região. Estamos todos muito preocupados com a situação atual do Hospital Nossa Senhora Aparecida. É algo que vem se arrastando já há muito tempo, a culpa não é da atual administração, nem da administração anterior, que já vinha fazendo o seu melhor pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida, um problema que se arrasta há muitos e muitos anos. Mas a gente precisa de uma solução, a gente precisa da continuidade dos trabalhos sendo executados do Hospital Nossa Senhora Aparecida, um hospital, diga-se de passagem, que atende não somente Camaquã, mas todos os municípios da nossa região. Como é que você está acompanhando esta situação, essa grave situação financeira do Hospital de Camaquã? De fato, eu acho que esse é um dos grandes dilemas aí da nossa região da Costa Doce, especialmente de Camaquã e os municípios que são servidos, né, pelo nosso Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã. O problema do Nossa Senhora Aparecida é o mesmo problema da Santa Casa de São Lourenço e de alguns outros hospitais que tiveram lá há 8 anos atrás, quando se modificou o sistema de financiamento para os hospitais, esses hospitais já tiveram uma dificuldade acentuada naquela época. Eu me lembro que eu me reuni naquela época já com a direção do hospital em Camaquã e nós já diagnosticávamos, e isso só foi se agravando, né? Agora, novamente, com uma mudança estadual, nós tivemos mais problemas, né? Porque a modalidade, a forma de financiamento acabou dificultando a vida desses hospitais. Nós tivemos aí no hospital conversando com a nova direção, porque o que acontece? A gente praticamente cada ano, quase 2 vezes, visita o hospital, tendo em vista que todos os anos a gente apresenta emendas parlamentares para ajudar o hospital aí. Mas o que nós estamos nos propondo? Eu e o deputado federal Alexandre Lindemeyer fizemos uma visita e uma reunião no hospital. Nós estamos com um pedido de agenda, inclusive no Ministério da Saúde, tentando sentar com os técnicos do Ministério da Saúde para que a gente possa, junto com os técnicos do hospital, fazer um pente fino, né, em todos os programas, em todos os espaços que o hospital tem com o governo federal através do Ministério da Saúde, que a gente possa reavaliar e, quem sabe, a gente possa recompor melhor o repasse desses recursos, recompor melhor a receita do hospital. Acho que nós vamos ter que fazer um esforço bastante grande, né? Acho que também o Estado, né, tem que olhar com muito carinho, né? Nós não podemos deixar com que um hospital do tamanho do Nossa Senhora Aparecida, que serve tantos municípios, vá para uma condição de precariedade, porque isso precarizar o atendimento hospitalar é deixar a população quase numa situação de insegurança de saúde. Então, acho que tem que haver esse esforço do Estado em aperfeiçoar, sentar. O município, me parece, conversei com o prefeito, está também preocupado com essa situação. É importante que o município também ajude no que ele pode ajudar, e nós, no que diz respeito ao Ministério da Saúde, nós vamos fazer esse esforço, né, para reavaliar todos esses programas, contratos e serviços prestados para o hospital, para o Sistema Único de Saúde. Nós temos uma esperança de que, com a votação do novo arcabouço, a nova matriz fiscal, né, o arcabouço fiscal, que é uma palavra complicada, mas na verdade é isso, é liberar mais recursos do orçamento, né, para saúde, educação e investimentos públicos. E a saúde é fundamental. Quem sabe a gente possa também recompor um pouco a tabela do SUS, que está muito defasada, e a gente voltar a dar viabilidade para o hospital. Tem que ser um esforço de todos aqueles, né, agentes públicos, políticos, a população também, quem puder se envolver. Nós não podemos,
né, admitir, né, que uma casa de saúde tão importante como o nosso Hospital de Camaquã, um hospital micro-regional, acho que é importante também que as prefeituras da região procurem se aperceber e ver de que forma também podem ajudar um pouco para a gente fazer uma grande composição para dar viabilidade definitiva para o nosso hospital, que presta um serviço estratégico na saúde dos camaquenses. É a metade, porque hoje o hospital ele atende 45% do atendimento é a região aí, é o município de Camaquã, o restante é o entorno, né? Então os pequenos municípios da região também são muito bem servidos aí pelo hospital, então é importante fazer esse esforço para recuperar o nosso hospital. Muito bem, e a gente reforça, né, esse apelo feito pelo deputado Zé Nunes para que toda a nossa região abrace o Hospital de Camaquã, para que todos os demais prefeitos, todos os demais parlamentares se envolvam nessas discussões para que a gente consiga resolver de uma vez por todas esse problema. Deputado, obrigado pela sua participação, a sua interação hoje conosco, conversando com os telespectadores da Sul TV. Eu agradeço muito, Gil, a oportunidade de falar contigo, com os nossos telespectadores. Estamos sempre à disposição, uma alegria conversar com todos vocês aí.